Olá, alunos! Mais uma vez a gente está aqui para a nossa segunda videoaula sobre hardware e software. Então, nessa aula a gente vai trabalhar com o quê? Com hardware e software. E aí nós temos o roteiro da nossa aula, tá? Que vai ser o quê? Sobre hardware e software, sobre os elementos de hardware e software e sobre algumas linguagens de controle, tá bom? Então, nessa aula a gente vai trabalhar basicamente com essas três informações, tá bom? E temos alguns objetivos da nossa aula, que é o quê? Descrever os principais dispositivos de entrada e saída, compreender conceitos de software utilitário, conhecer conceitos mais específicos sobre programas de sistema, analisar o mecanismo de interrupção na concorrência entre os processos, compreender a funcionalidade de alguns serviços do sistema operacional, analisar as características básicas de uma arquitetura de sistema operacional. Então, esses são os objetivos da nossa aula. E aí, a gente começando a trabalhar com a questão do hardware. Lembrando que hardware, como nas aulas passadas, são o quê? A parte física do nosso computador. O hardware do computador é constituído por um conjunto de componentes interligados, que são quem? Os processadores, ou o CPU, memória principal, os registradores, os terminais, as impressoras e discos magnéticos, além de outros dispositivos físicos. Nós temos os componentes físicos do computador, são agrupados em três subsistemas básicos. Quem são esses subsistemas? Unidade Central de Processamento, a CPU. Nesse quadro aí, vocês podem ver, a CPU vai estar dentro desse gabinete, tá? Dessa parte alta aí. A memória, que está aí também representada dentro da placa-mãe, tá? Que está dentro desse gabinete. Nós temos também os dispositivos de entrada e saída, que vocês mais conhecem, são quem? O monitor de vídeo e as nossas impressoras, tá? Nós temos aí a unidade central de processamento. A UCP, ou CPU, ela tem como função principal unificar todo o sistema, controlando as funções realizadas em cada unidade funcional. E ela também é responsável pela execução de todos os programas. Então, é na nossa CPU que vai fazer o quê? A execução de todos os programas. Ela é composta de quê? Ela é dividida em dois componentes básicos, unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, tá? Então, nós temos como a unidade de controle, ela é responsável por quem? Por controlar as atividades de todos os componentes do computador, mediante a emissão de pulsos elétricos, sinais de controles, gerado por um dispositivo chamado clock. Tá? E aí a gente lembra o quê? Se vocês estiverem com o seu PC ligado, olhem atrás, quando a gente tem, por exemplo, um cabeamento de rede, você vai ver que atrás do seu PC tem uma luzinha verde que fica piscando. Então, dela dá para você entender o que são pulsos de clock. Este controle pode ser exercido, por exemplo, sobre a gravação de um dado no disco ou a busca de uma instrução na memória, tá? Tudo isso você pode fazer através de quem? Da unidade de controle. Nós temos também a unidade lógica e aritmética. É responsável pela realização de operações lógicas, testes e comparações, e aritmética, as somas e subtrações. É só a gente lembrar das nossas calculadoras, tá, pessoal? Então, a velocidade de processamento de uma unidade central de processamento é o que? É determinado pelo número de instruções que o processador executa por unidade de tempo. Quem é essa unidade de tempo? Ela é calculada através de quem? De segundos. Nós temos também as nossas memórias. Aí no vídeo vocês dá para ver o modelo dessas três memórias, tá? A memória tem por função armazenar internamente toda a informação que é manipulada pelo computador. Quem são essas informações? Os programas e os dados, tá? Então, as nossas memórias, elas vão estar armazenando essas informações. Por exemplo, aquela foto que a gente tirou no nosso celular,
tá? Aquele arquivo, essa aula, por exemplo, que a gente salvou em PDF, tudo isso é guardado em quem? Em nossas memórias. E elas podem ser classificadas quanto a velocidade ou tempo de acesso, capacidade de armazenamento, custo e volatilidade, tá? Então, as nossas memórias podem também serem classificadas. Temos aí um gráfico que mostra muito bem como é que funciona as nossas memórias. Nós temos acima de verde os registradores, depois nós temos a memória cache, depois nós temos a memória principal e no térreo ou na primeira parte nós temos quem? A memória secundária. Lembrando que do ladinho direito a gente tem a setinha, que é de maior custo e velocidade de acesso, ela está subindo, e a setinha descendo, maior capacidade de armazenamento, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pesquise um pouquinho mais na sua apostila, ou então alguns PDFs que você encontra também na internet, tá? Então, dá uma pesquisada para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Os registradores, eles são o quê? São dispositivos de alta velocidade, localizados fisicamente na unidade central de processamento, para armazenamento temporário de dados. Lembrando que os nossos registradores, eles guardam o quê? Um armazenamento temporário, não é para sempre, tá? Então, é temporário, é por algum tempo, por algum período. Nós temos aí a foto do lado mostrando como funciona uma memória principal, que é composta por unidades de acesso chamadas células, onde cada uma é capaz de armazenar um determinado número de bits. Quem são bits? Lembrando que os bits, eles são o quê? Os zeros e os uns, tá? Cada bits é o quê? É zeros e uns. Cada célula tem um endereço conforme a figura do lado. Então, nós temos os endereços que vai de 0 até N. E ele está mostrando que a seta no 0 está dizendo o quê? A instrução ou dado, tá? Então, esse gráfico, ele mostra muito bem como é que é compactada quem? A memória principal, como está dividido cada célula. Nós temos aqui nesse outro gráfico quem? Um esquema dos barramentos. Os barramentos é só a gente lembrar que é o que são as nossas estradas, tá? É por eles que vai transitar quem? As nossas informações. Aí nós temos quem? A memória, a CPU, que é composta da unidade lógica de aritmética, a unidade de controle, os registradores, e aí as nossas saídas, que é os dispositivos de entrada e saída. Nós temos aí a setinha preta direta, é o fluxo de dado, e a que está compactada, digamos assim, é o fluxo de controle. Então, é só olhar as setinhas e acompanhar neste gráfico. Existem 3 tipos de barramentos que se diferenciam uns dos outros de acordo com o que transportam. Nós temos barramentos de dados, transmite informações entre a memória principal e a unidade central de processamento. Nós temos o barramento de endereço, que é utilizado pela unidade central de processamento para especificar o endereço, os www. Nós temos o barramento de controle, que é por onde a unidade central de processamento envia os pulsos de controle relativos às operações de leitura e gravação, tá? E nós temos aí agora, para a gente falou sobre o hardware, agora a gente vai falar sobre software. Os softwares, quem são os softwares? Nada vai dizer de que são os programas, tá? Então, são nossos programas, é aquilo que a gente faz, que o computador executa. Então, software ou programas executados pelos usuários são atualmente chamados de quem? De aplicativos, as famosas apps, tá? Que a gente tanto conhece. Quase tudo que o usuário consegue fazer utilizando o computador necessita de um aplicativo. Por exemplo, o editor de texto, uma planilha. O editor de texto que todos conhecem aqui é quem? O Word da Microsoft, mas também temos outro, tá? Nós temos também o Excel, que trabalha com as planilhas, tá? Então, nós temos o quê? Outros aplicativos, mas a gente também trabalha o quê? Os aplicativos de banco, os aplicativos do WhatsApp, de fotos. Quem já não postou aquela foto que não saiu tão bela, mas quando você usa um aplicativo fica perfeito, tá? Então, nós temos a imagem ao lado, onde tem a representação, as várias etapas do desenvolvimento e o processamento de um programa, onde no topo nós temos o programa fonte,
Logo abaixo nós temos a compilação ou o montador, o compilador, o montador. Esse programa fonte, ele vai ser feito um link, a edição dele, onde ele é repassado através do módulo de carga, chegando ao carregador e, por último, na imagem binária ou memória, tá? Então, assim, quando você chega na imagem binária ou memória, nós temos o quê? A biblioteca de sistema carregado. Então, o nosso software, ele começa o quê? A ter uma finalização, tá? Nós temos também as nossas linguagens de máquinas. Todos os programas, para serem processados, precisam estar em linguagem de máquina, ou seja, totalmente codificado em linguagem de máquina. Para exemplificar melhor a questão da linguagem de máquina, lembramos que o nosso computador, ele não conhece a linguagem humana de A, B, C. Ele conhece qual linguagem? A de zeros e uns, os bits, tá? Então, ele conhece essa linguagem. Essa é a linguagem que o processador realmente consegue entender. É através dessa linguagem que a gente consegue ter o resultado da nossa computação, dos nossos programas. Mecanismo de interrupção. Durante a execução de um programa, alguns eventos inesperados podem ocorrer, interrompendo o seu fluxo normal de execução e ocasionando um desvio forçado. Estes eventos, eles são conhecidos por interrupção de algum dispositivo de hardware externo ou então a execução de instruções do próprio programa. Então, existe esse tipo de mecanismo de interrupção. Esse evento, ele pode ser classificado como síncrono, que é o resultado direto da execução do próprio programa, de um programa corrente, tá? E essas interrupções que não podem ser desabilitadas são chamadas de quem? De não mascaráveis, tá? São as chamadas não mascaráveis. Nós temos também as operações de entrada e saída, que a tão famosa E/S. Nos primeiros sistemas de computação, os periféricos eram controlados pelo processador por meio de instruções especiais, chamadas de instruções de entrada e saída. Hoje, nós temos quem? O controlador de interface. Esse gráfico, ele mostra muito bem como funciona esse controlador. De um lado, você tem quem? A unidade central de processamento, nós temos a memória principal, logo abaixo nós temos os controladores, que vai estar controlando quem? Os dispositivos de entrada e saída. Então, esse gráfico, ele mostra muito bem como funciona o nosso controlador dos dispositivos de entrada e saída. Nós temos aí, desse outro gráfico, quem? O posicionamento do núcleo do sistema operacional em um sistema computacional, onde nós temos os aplicativos se relacionando com os utilitários, que se relacionam com o núcleo do sistema operacional, que tem sua saída onde? No hardware. Então, ele tem o quê? Umas entradas e as saídas. E, por finalizando a nossa aula, nós temos quem? Os serviços de sistemas operacionais. Um outro enfoque que pode ser dado ao estudo dos sistemas operacionais é encarar o sistema operacional como um prestador de serviço, tá? Então, nada mais é de quê? De que um prestador de serviço. Ele faz o quê? Ele executa execução de programa, ou seja, ele faz a execução de um determinado programa. Então, quando a gente trabalha com editor de texto, então aquele programinha lá do Microsoft está fazendo o quê? Está a execução de um editor de texto. Nós temos a operação de entrada e saída, que é quando você requisita que um determinado relatório seja impresso. Nós temos quem? A manipulação dos sistemas de arquivos, é você trabalhar com a questão dos arquivos. Nós temos também a comunicação desses dispositivos, que é essa comunicação que um sistema operacional pode estar se relacionando com outro. Nós temos a detecção de erros, onde você pode estar verificando quais são os erros que estão acontecendo. Temos a alocação de recursos, nós temos a contabilização e, no final, nós temos a proteção. Tá? Que a proteção a gente lembra de quem? Dos nossos antivírus, tá? Então, quando a gente fala de sistemas operacionais, quando a gente fala de hardware, de software, a gente, na verdade, está falando de quê? De um prestador de serviços. Então, meus alunos,
para a próxima aula e para os próximos slides. Continuem a estudarem, pesquisem e com certeza vocês vão ter um conhecimento muito mais aprofundado sobre a nossa disciplina, tá?